Olá, meu nome é Maíra Cardoso, sou professora aqui do INOVE, de Direito Penal e de Direitos Humanos, e hoje nós vamos iniciar o curso de extensão de crime contra as mulheres. Existem alguns tipos penais do nosso ordenamento jurídico que tratam de crimes em que as mulheres tendem a ser mais vítimas por conta da sociedade patriarcal na qual vivemos. Os crimes sexuais são crimes em que podemos ter como vítimas homens ou mulheres. No entanto, as mulheres elas são mais passíveis de ser vítimas de crimes sexuais justamente por conta da cultura do estupro que vivenciamos. Crimes relacionados à violência doméstica e familiar, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima de violência doméstica e familiar, desde que se trate de uma relação íntima de afeto ou que exista uma coabitação. No entanto, as mulheres, por conta da estrutura, tendem a ser mais vítimas de violência doméstica, e não é à toa que nós temos uma lei que vai tratar especificamente disso, que é a Lei Maria da Penha, em que vai adotar ali medidas recrudescedoras quando essa violência doméstica e familiar ela é praticada contra uma mulher. Nós temos o feminicídio. O feminicídio, gente, não é um crime próprio, né? Isso é muito importante ter em mente, de que não existe um crime chamado feminicídio. O que nós temos é o crime de homicídio, que pode ser vítimas tanto homens quanto mulheres, mas nós temos uma qualificadora. O que é uma qualificadora? A qualificadora, ela aumenta o patamar da pena quando este homicídio tiver como vítima uma mulher que é morta somente pelo fato dela ser mulher, ou seja, quando o motivo dessa morte dessa mulher é por ódio ao feminino. Então, daí, neste caso, se trata de um feminicídio e se incide a qualificadora. Nós temos os crimes relacionados à violência política de gênero, que é algo relativamente novo no âmbito do nosso ordenamento jurídico penal, uma vez que é um tema que se discute mais agora, né? Mas é algo que as mulheres sempre vivenciaram. E quem são essas mulheres que vivenciam a violência política de gênero? São as mulheres que estão ali disputando para ocupar cargos públicos ou já estão no exercício dos seus mandatos em cargos públicos, como parlamentares e outras funções, e aí sofrem por estar ocupando esses espaços de poder, uma vez que, pela sociedade patriarcal, o poder, como ele é concebido para ser eminentemente masculino. Portanto, as mulheres, quando ousam desafiar esse status quo, acabam sofrendo sanções, sejam elas de violência política de gênero, ou sejam elas sexuais, quando a mulher ela tende a sair, né, do ambiente doméstico e ocupar as ruas, ela é violentada sexualmente como uma maneira, como uma ferramenta da sociedade patriarcal de fazer com que ela fique retida nos seus lares. A violência doméstica e familiar contra a mulher e o feminicídio são duas violências que são muito comuns, com o valor de demonstrar simbolicamente que aquela mulher ela não tem voz, ela não tem vida, ela deve ser silenciada. Antes da gente entrar em cada um dos crimes, eu queria trazer um pouco para vocês qual é o conceito de violência de gênero e as suas implicações, e para isso eu trago o conceito estabelecido pelo protocolo com perspectiva de gênero do CNJ. Aliás, eu super recomendo que vocês façam essa leitura do protocolo com perspectiva de gênero, uma vez que ele é bem inovador no nosso país, e ele se tornou obrigatório para todos os tribunais de justiça do país. O protocolo ele estabelece diretrizes para magistrados e magistradas que devem ser aplicados quando julgarem casos com perspectiva de gênero e que envolvam a violência de gênero.
Então, a violência de gênero, ela pode ocorrer por diversas fontes, sejam essas fontes materiais, ou seja, uma questão relacionada à dependência financeira, né? Então, é uma dependência financeira que ela é estruturada nas próprias raízes do patriarcado, com as divisões sexuais de trabalho. Nós temos aí fatores culturais, como, por exemplo, a cultura do estupro, a cultura da objetificação do corpo feminino, a cultura da subvalorização da mulher, que enseja a violência de gênero, as raízes ideológicas, né? Então, temos aí a erotização e a ideia da subordinação da mulher, e tudo isso está relacionado com o exercício de poder e de dominação. E aí, como exemplo, está os estupros corretivos, né? O que é um estupro corretivo? É quando a vítima ela é estuprada por conta da orientação sexual dela, como uma maneira, né, de corrigir a orientação sexual dela. Então, basicamente, o que quer dizer nessa definição? Que a violência de gênero nada mais é do que uma resposta no qual o poder está sendo perdido. Ou seja, é quando o agressor se deu conta de que a mulher não está mais nesse lugar de subalternização, e a violência vem como uma resposta para ela voltar para este lugar de subordinação. Então, e é por isso que se explica que estamos em pleno século XXI e os números de violência de gênero, eles não diminuem, eles aumentam cada vez mais, porque a violência, ela ocorre, ela é uma manifestação da onde o poder está sendo perdido. Então, a violência de gênero, ela ocorre em todos os lugares, mas é muito comum no ambiente doméstico, mas ela pode ocorrer em diversos lugares. Nós percebemos que a violência de gênero, geralmente, ela ocorre entre quatro paredes, onde não há outras testemunhas oculares, nem provas materiais substanciais, e por isso que a palavra da vítima deve ser amplamente valorada nesses casos. Via de regra, são praticadas por pessoas, por agentes que já conhecem a vítima. A gente tem uma ideia construída de que o estuprador ou violentador sexual é aquele à noite, do beco escuro, que não tem nada a ver, que não conhece a vítima, mas os números eles demonstram que a violência de gênero geralmente é perpetrada por pessoas que têm qualquer relação íntima de afeto com a vítima ou relações sociais com a vítima. O protocolo, diante dessa conceituação de violência de gênero, vai estabelecer que os magistrados e as magistradas devem julgar casos de violência de gênero com uma perspectiva de gênero, se atentando às desigualdades que operam na sociedade que a gente vive e visando sempre alcançar resultados protetivos e emancipatórios. O que seria esse julgar com perspectiva de gênero, gente? Esse julgar com perspectiva de gênero nada mais é do que tentar ao máximo se abstrair de estereótipos de gênero que somos ensinados a perpetuar, a tentar buscar uma máxima neutralidade e buscar entender que se trata de uma relação de desigualdade. E quando há uma relação de desigualdade, a gente tem que aplicar os fundamentos da igualdade material, ou seja, tratar os outros desigualmente, uma vez que existe uma condição de desigualdade para assim se alcançar alguma ideia de igualdade. Ou seja, entender que a vítima de violência de gênero, ela está numa posição que é uma posição desigual e que para ela passar a ser, né, igual diante daquela relação, é necessário que se tenham ali um olhar diferenciado para essa situação, se entenda que a palavra dela ela tem um valor muito grande, que se entenda que essa mulher ela tá atravessando inúmeras barreiras para denunciar, muitas vezes ela está num ciclo de um relacionamento abusivo e ela corre risco de voltar para o agressor. Então, isso envolve um olhar, um julgamento com uma perspectiva de que existe uma assimetria de poder por trás dessa violência.
A OMS, e aí vamos entrar no primeiro crime, que são os crimes sexuais. A OMS ela vai definir a violência sexual nos seguintes termos. Então, a violência sexual é qualquer ato ou tentativa de ato com conotação sexual, seja por meio de comentário, insinuações sexuais indesejadas, ou ações para comercializar ou utilizar de qualquer modo a sexualidade de uma pessoa, independente se existe uma relação, né, dessa pessoa com a vítima, em qualquer âmbito, ou seja, para ter um crime sexual não necessariamente precisa ter uma relação prévia entre o autor e a vítima. E os crimes sexuais, eles vão poder ser cometidos em qualquer local, seja no lar, no ambiente de trabalho, no ônibus, no metrô, no parque, enfim, em qualquer lugar. Quando a gente fala de crimes sexuais, é importante mencionar uma legislação que é uma legislação recente, de 2021, que é a Lei Mariana Ferrer. A Lei Mariana Ferrer, ela vem depois de todo o contexto do julgamento da Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, para quem não sabe, é uma influenciadora digital que foi violentada sexualmente numa casa famosa do Sul, e teve uma série de incongruências no processo, e nesse processo houve a absolvição do acusado, mas, no entanto, na audiência, e aí isso viralizou, porque na audiência o advogado do agressor trouxe fotos da Mariana tentando desqualificar a sua honra por usar roupas, por usar decotes, que seja uma estratégia que sempre foi muito comum em crimes sexuais, né? Essa ideia de culpar a mulher pelo fato dela ter sido violentada ou responsabilizar ela por isso. Então, ficou uma situação assim, insustentável na audiência. Vale conferir esse vídeo, porque muitas vezes falando você pode achar que não é verdade, mas no YouTube nós temos vídeos dessa audiência desastrosa, no qual o promotor ele não fez nada, a Mariana estava chorando e pedindo para que uma resposta do Estado diante da violência que ela estava sofrendo ali naquela audiência. O promotor não fez nada e o juiz não fez nada. Então, diante disso, mesmo o acusado ele ter sido absolvido no caso, né? E aí não vem ao mérito aqui dizer se estava certa ou não essa sentença. Eu acho que é ao menos duvidosa quando se tem uma audiência que foi feita dessa forma. Se teve ali a consolidação da Lei Mariana Ferrer, que vai alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal e vai exigir um tratamento, exigir um tratamento digno, né? Para as vítimas e as testemunhas em casos de crime contra a dignidade sexual. Então, vai incluir ali no Código de Processo Penal os artigos 400-A e 474-A. O artigo 400-A vai estabelecer que na audiência de instrução e julgamento, em especial naquelas audiências em que se apurem crimes contra a dignidade sexual, é necessário que os sujeitos processuais, né, ou seja, quem? O juiz, o Ministério Público, o defensor e etc., tenham o papel de zelar pela integridade física da vítima e a integridade psicológica da vítima, e cabe ali ao juiz garantir isso. Então, vai dizer que todos os autores no processo eles têm que zelar pela garantia da integridade da vítima e das testemunhas, evitando ali, né, cerceando ali que seja feita qualquer manifestação sobre circunstâncias ou elementos que estejam fora do processo, como, por exemplo, fotos íntimas dela, que não tem nada a ver com o processo, ou a utilização de linguagem pejorativa, de informações ou materiais que ofendam a integridade da vítima e da testemunha. Tiveram muitos advogados falando que isso se tratava de um cerceamento de defesa, mas na realidade não se trata de um cerceamento de defesa, uma vez que toda a preconização da ampla defesa e do contraditório estão balizadas pelo princípio da dignidade humana,
uma vez que aqui o objetivo dessa legislação é garantir a vida digna daquela vítima e daquela testemunha. Logo, na minha opinião, não há nenhuma contradição com o princípio do contraditório e da ampla defesa, você trazer a necessidade de respeito da dignidade humana para a vítima e para a testemunha. Foi inserido no Código Penal, foi feita uma pequena alteração no artigo 344 do Código, em que houve a disposição do parágrafo único, que vai trazer uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, se a coação processual ela ocorrer envolvendo de dignidade sexual. Então, o artigo 344, já no Código Penal, ele já tratava da coação no curso do processo, em que se estabelece que, se alguém usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer o interesse próprio ou alheio contra a autoridade, vai ter uma pena ali de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. Mas o parágrafo único ele vai trazer o seguinte: olha, se alguém usar de violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa ali em funcionamento, vai ter a pena aumentada de 1/3 até metade, se tratar ali de um crime contra a dignidade sexual. Essa lei, né, essa lei Mariana Ferrer, ela foi uma lei muito importante, e é muito importante, quando a gente fala de crimes sexuais, falar de uma segunda lei, que é a lei do minuto seguinte, que é uma lei, que é a lei 12.845 de 2003. Essa lei ela foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, e ela ficou conhecida como lei do minuto seguinte. Por quê? Porque ela vai trazer a necessidade e vai priorizar a necessidade de que a vítima de violência sexual ela tenha um atendimento médico obrigatório no minuto seguinte da violação. Mais ou menos o que acontece, a gente viu no caso de um jogador famoso, que acontece em Barcelona, em que a vítima, quando ela é violentada, tem um mecanismo que já encaminha ela para o hospital, para que ela possa ter assistência, possa ter a preservação das provas e etc. Então, a lei do minuto seguinte, ela vai trazer, ela vem dessa necessidade de que as vítimas de violência, principalmente violência sexual, necessitam de um atendimento rápido em relação ao aspecto de saúde, não só para prevenir DSTs, como para criar ali medidas em que se avise a polícia e que aí tenham medidas para se assegurar a produção das provas, uma vez que em crimes sexuais, se isso ocorrer, né, se for para um pronto atendimento logo depois, é possível preservar alguns vestígios que talvez sejam interessantes ali para a formação da acusação, certo? Então, além disso, além de preservar provas e além de garantir uma resposta estatal aos crimes sexuais, a base da lei do minuto seguinte também é a mitigação de danos dessa violência, seja através da prescrição de medicamentos ou de um acolhimento psicológico da vítima. Então, essa lei ela acaba sendo muito interdisciplinar, uma vez que, apesar de ser uma prestação, né, relacionada ao serviço de saúde para as vítimas de crimes sexuais, ela trata a saúde de uma mulher violentada de uma maneira multidisciplinar, uma vez que uma violência sexual ela afeta não apenas o corpo da mulher, como a psique, a mente, né? Existem ali, nós temos dados que demonstram que uma mulher que é vítima ou sofreu uma violência sexual, ela passa a ter o mesmo nível de estresse pós-traumático que uma pessoa que foi para a guerra, por exemplo. Então, para a lei do minuto seguinte, a violência sexual ela é considerada como diversas formas de manifestação sexuais não consentidas. E a lei, ela vai pegar o espectro, né? Ela vai ser aplicada
pelo Sistema Único de Saúde. Então, é uma lei que estabelece providências necessárias e situações e deveres e exigências para os profissionais do SUS de como eles devem agir no minuto seguinte de um crime de violência sexual para resguardar aí as primeiras necessidades aí relacionadas a um acolhimento psicológico e as necessidades relacionadas a um acolhimento ambulatorial, físico e as eventuais preservações de provas. Vamos dar um intervalo agora e vamos voltar depois falando de assédio sexual.